pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Química, né? O assunto dessa semana será cinética química, velocidade média. Então lembrando que vocês devem procurar aí na apostila de vocês as aulas 19 e 20, tudo bem? Então vamos começar. Então primeiro com uma definição, né? O que seria uma transformação química? Ela pode ser representada genericamente pela equação. Ou seja, eu sempre vou ter numa equação química reagentes que darão origem ao produto, ok? Então, se a gente for representar isso aqui graficamente, né? O que acontece? Os reagentes são consumidos durante um processo químico. Então, os reagentes estão representados aqui por essa parte do gráfico que está em azul. Então, à medida que o tempo vai passando, esse reagente vai sendo, então, consumido. Logo, suas quantidades diminuem ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, nós temos a quantidade reduzida, então, do reagente. Os produtos é ao contrário. Com os produtos são continuamente formados e as suas quantidades aumentam. Então, à medida que o tempo passa, esse produto então vai sendo formado, logo sua quantidade então também vai sendo aumentada. Então, se eu for representar isso através da equação, velocidade ou a rapidez do consumo do reagente pode ser definida por velocidade do consumo, ou seja, a quantidade do reagente consumido, dividido pela variação de tempo. Então, só recapitulando, né, que a gente viu no gráfico anterior, que eu reproduzi aqui novamente, representando então o reagente. À medida que o tempo passa, então a gente pode observar aqui, ó, cada ponto x, à medida que o tempo passa, sua correspondência em y vai sendo diminuída com o passar do tempo. Então, representando então que quando eu penso no reagente, quanto maior o tempo passa, quanto mais esse tempo passa, menor o seu valor então de velocidade. Já a velocidade ou a rapidez de formação do produto é representada pela velocidade de formação, ou seja, a quantidade do produto formado pela variação de tempo. Então, como eu já comentei anteriormente, o produto que está representado aqui por vermelho, à medida que o tempo passa, a quantidade, né, desse produto formado vai sendo também aumentado. Tudo bem? Então, vamos representar agora isso na forma de equações. Então, eu tenho aqui uma representação de uma reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio, que está aqui, e vai dar origem, então, a NO2 mais O2. Então, essa representação da equação dessa decomposição. Então, se eu quisesse saber a velocidade média do N2O5, o que eu teria que fazer? Eu teria que achar a variação de N2O5 dividido pela variação de tempo. A mesma coisa valendo, então, a velocidade média do NO2, mesma coisa, variação da quantidade de NO2 dividido pela variação de tempo. E a velocidade média de O2, variação da quantidade de O2 dividida pela variação de tempo. Ou seja, resumindo tudo, a velocidade média da reação vai ser sempre igual à velocidade de cada um dessas partes, né, da equação química aqui representadas, dividido sempre pelo número de mols, no caso que essa reação está representada. No primeiro caso, o N2O5, quantidade de mols 2, então a gente vai representar isso dividido por 2, aqui o NO2 por 4 e o O2 dividido então por 1. Tudo bem? Então nós vamos então diretamente aqui resolver alguns exercícios dessa aula, que eu acredito que fazendo isso vai ajudar vocês depois a responderem as atividades online, né? No plural. Então primeiro, o gráfico abaixo mostra a variação de quantidade de 3 substâncias ao longo do tempo durante uma reação química. Então a gente observa aqui, ó, a quantidade de mols e a gente tem 3 representações gráficas aqui de substâncias, né? Então o que a gente pode observar aqui dentro do que a gente viu da parte teórica? Nós temos aqui, um gráfico que está reduzindo à medida do tempo e 2 que estão aumentando. Então só recapitulando o nosso conceito, né, teórico que a gente viu, a gente tem sempre que a reação, a quantidade de mol ela vai sendo reduzida com o passar do tempo. Então aqui a gente tem um reagente e esse aqui, essa barra que o gráfico está representando, então aumentando
representação de reagente e duas barras aqui representando o produto. Então ele pergunta, indique qual é a equação química coerente com o gráfico acima. Bom, aí a gente chegou à conclusão. Nós temos um produto que está sendo consumido, um reagente, falei o contrário, um reagente e dois produtos. Então um reagente, vamos olhar. No 1 tem um reagente? Tem. Mas precisaria ter dois produtos. Então esse não pode ser. Esse aqui, eu preciso ter um produto, né? Um reagente, desculpa. Aqui eu tenho dois reagentes, então também não pode ser. Então a única alternativa coerente seria essa. Eu tenho um reagente com dois produtos. Um reagente, dois produtos então representados. Então seria A3. Então, pelo gráfico fornecido, há apenas um reagente, uma curva decrescente e dois produtos, ou seja, duas curvas crescentes. Certo? Portanto, a única equação coerente é essa daqui. 2N2O5 formando 4NO2 mais O2. Entendido? Então, visualmente também a gente pode determinar quem é o produto e quem é o reagente da reação química. Continuando da 2. Então, é dado uma informação aqui, ó, o gás metano está aqui, também chamado de biogás ou gás do lixo, é uma fonte de energia menos poluente que a gasolina e o óleo diesel, sendo utilizado em várias cidades como combustível em veículos de transporte público. No interior do motor, o metano sofre combustão de acordo com a equação a seguir. É dada a equação, aí fala-se, sabendo que no motor foram consumidos 2 mols desse combustível em 10 minutos, calcule velocidade média do consumo de metano em mol por minuto. Então essa alternativa A está bem tranquila, porque ele já deu a informação que são consumidos 2 mols em 10 minutos. Então eu tenho a quantidade de mol do metano e tenho o tempo que foi gasto esses 2 mols. Então como é que eu faço? Só lembrar da equaçãozinha que nós vimos na parte teórica. Então a velocidade vai ser a quantidade de mol dividido pela variação de tempo. Então basta dividir esse 2 mol pelos 10 minutos. Então, como ficaria a resposta aqui? 2 mols dividido por 10 minutos, fazendo essa divisão, vai chegar a 0,2 mol por minuto. Então, eu já chego na resposta aqui. Letra B. A velocidade média do consumo de oxigênio em mol por minuto. Bom, aí eu tenho que lembrar aqui da minha reação. Então, a quantidade de mols correspondente. 1 mol de CH4 está para 2 mols de O2. Então, se na letra A foram consumidos 2 mols do metano em 10 minutos, então lembrando que é proporcional, 1 está para 2, quer dizer que o oxigênio vai ser o dobro, eu tenho que multiplicar. Então esse 2 por 2 vai dar o valor 4. Então a velocidade do O2 vai ser o dobro aqui, né? 4 mols em 10 minutos, justamente por essa correspondência. 1 está para 2. Então se 1 do metano era 2 mol, para o oxigênio vai ser o dobro, 4. Então 4 dividido pelos 10 minutos vai dar o valor de 0,4 mol por minuto. Ok? Vamos para o terceiro exercício. Diz assim, ó, o bicarbonato de sódio é empregado como fermento químico porque se decompõe termicamente de acordo com a equação a seguir. Então tem aqui a equação de decomposição do bicarbonato. No preparo de uma massa foram utilizados 16,8 gramas desse fermento. Após 30 minutos, ele sofreu decomposição total dentro do forno. Tá? Aí nós temos aqui as massas molares das substâncias envolvidas, o volume molar, e ele pergunta na letra A. Indique, usando a equação química a seguir, o volume do gás carbônico obtido e a massa de água produzida. Então, aí na apostila de vocês, esse que está em vermelhinho seria a resposta. Mas você tem essa parte preta toda que foi informada pelo exercício. Então, a gente tem aqui, ó, as proporções da reação, que é 2 mol, está para 1, está para 1, está para 1 mol. Ok? Então, lembrando que foi dado no exercício a massa molar do NaHCO3, que é 84, lembrando que é 2 mols, então tem que multiplicar essa massa 2 vezes 84. Tá? Aqui o volume foi dado, lembrando que o CO2 é um gás, e foi dado que o volume molar na condição do forno é 30 litros por mol. Então 1 mol, 30 litros. E 1 mol de H2O. Lembrando que a massa molar do H2O é 18 gramas por mol. Então aqui eu tenho 1 mol, tenho 18 gramas. Isso foi informado pelo exercício.
E aí, o que está sendo pedido para acrescentar no exercício é a correspondência utilizando 16,8 gramas desse fermento. Então está aqui, 16,8 gramas do fermento está para quanto de CO2? Bom, aqui está em branco, né, na apostila de vocês, e aqui também. Bom, aqui eu posso resolver de uma forma muito simples, por regra de 3. Então eu posso fazer o seguinte cálculo. Vamos aqui para o uso. 2 vezes 84 gramas. 2 vezes 84 vai dar 168, né? 168 gramas dessa molécula está para 30 litros de CO2. Tá? Então volta aqui. Eu só vou fazer a correspondência. 2 vezes 84 vezes 58 está para 30 litros de CO2. Assim como 16,8 gramas está para X. Aí eu posso fazer uma regrinha de 3. 16,8 gramas está para X. Muito bem. Aí se eu fizer a regrinha de 3, vou multiplicar 16,8 vezes 30 e vou dividir por 168. Vocês vão chegar na resposta aqui, 3 litros. Então X aqui igual a 3 litros. Tá? Então essa é a resposta. Ó. Qual que é a correspondência, né, do gás carbônico? 3 litros. Agora eu preciso achar a mesma coisa da correspondência de água que o exercício está pedindo, né? A massa de água. Quanto que é a massa de água? Então, eu também posso fazer essa resposta por regrinha de 3. Eu posso, por exemplo, corresponder esses números com o 18, ou eu posso pegar o CO2 aqui, que é 30, e eu acabei de achar o valor 3, e fazer a correspondência para 18. Nesse caso aqui, eu vou fazer a correspondência do CO2 com a água, que eu acabei de achar o valor de 3 litros, certo? Então, eu posso falar que 30 está para 18, assim como 3 está para X. Então, só observando aqui, ó. Aqui na lousa, 30 litros, né? Está para 18 gramas, assim como o 3, que eu acabei de achar o valor, né? 3 litros está para X. Aí, se nós fizermos essa regrinha de 3, eu vou passar 3 vezes, vou multiplicar o 3 vezes 18 e vou dividir pelo 30. Então, se você fizer essa conta, você vai chegar no valor 1,8 gramas. Certo? Então, aqui, por isso que eu já achei essa resposta 1,8 gramas, aqui como vocês podem observar. Então, esses números que estão escritos em roça são as respostas do exercício e você faz isso utilizando a regra de 3 simples. Combinado? Então, beleza. Continuemos então. Aí ele pergunta, calcule a velocidade média da formação do gás carbônico em litros por minuto. Aí vamos só lembrar, vamos voltar aqui um pouquinho, gás carbônico. Qual que é o volume que for formado, né, após 30 minutos do exercício? Nós estamos tentando achar, o que nós achamos? 3 litros, né? Então, para eu achar a velocidade média dessa reação, basta dividir o volume que foi formado em 30 minutos, que foi 3 litros, pela variação de tempo, que foi 30. Então, eu vou pegar esse 3, que é o volume em litros, que é 3 litros, dividir por 30 minutos, que foi o tempo. Então, como que eu vou fazer? 3 litros dividido por 30 minutos. Então, se você fizer essa divisão, você vai chegar a uma resposta 0,1 litros por minuto. Então, essa é a velocidade de reação de formação do gás carbônico. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para a letra C. Ele pede calcule a velocidade média de formação da água, mas em gramas por minuto. Então, vamos voltar aqui qual que foi a quantidade formada, né, após 30 minutos de água. Ó, após 30 minutos da reação, foi formado 1,8 gramas de água. Então, qual que é a quantidade de água formada após 30 minutos? 1,8. Eu vou pegar essa quantidade e vou dividir por 30 minutos. Então, é a mesma relação. Ó, 1,8 gramas dividido por 30 minutos, eu vou chegar na resposta 0,06 gramas por minuto. Então, essa é a velocidade de reação, de formação, né, da água em gramas por minuto. Combinado? Então, a mesma forma, a mesma maneira de resolver. Quarto exercício, diz assim, ó. O gás amônia, substância amplamente usada na produção de fertilizantes, pode sofrer decomposição de acordo com a seguinte equação química. Aí eu tenho uma equação, aqui no caso da amônia. No estudo cinético dessa reação, ao serem colocados 20 mols de amônia no recipiente, verificou-se que após 100 minutos a decomposição foi completa. Então, uma informação importante. Com base nessas informações, complete a tabela
a seguir, né, e as equações. Muito bem. Então, esses que estão em rosa já são as respostas, não tem ainda a apostila de vocês, mas eu vou explicar por que nós chegamos nesses resultados, né? Então, o exercício foi dado que, inicialmente, no tempo zero, foi adicionado num recipiente 20 mols de amônia, do NH3. Então, 20 mols. Lembrando que isso é o início, no tempo zero. No tempo zero ainda não tem produto, eu só tenho o reagente que eu coloquei. Tá? Então, a amônia 20 mol. Então, aqui por isso que está a correspondência zero, porque não começou a reação ainda. A partir do momento que a reação inicia, o que vai acontecer com o reagente? Ele vai começar a ser gasto. Lembra do gráfico? À medida que o tempo passa, vai sendo consumido. Então, isso vai diminuindo. Então, há um gasto de quantidade, né, dessa amônia. E aqui vai começar a ter produto a partir do tempo zero. Começou a reação, começa a ser formado. Então, por isso que está escrito forma aqui e forma. Então, o reagente gasta e o produto vai sendo formado. Então, lembrando que esse produto aqui, no gráfico, é aquele gráfico que vai sendo aumentado com o passar do tempo que a gente viu na parte teórica. Muito bem. Qual que é a proporção? Aqui eu vou começar a preencher, né? Está em branco aí na tabelinha de vocês. Ele pergunta a proporção dessa reação, qual que vai ser? No exercício é dito que são a partir, depois de 100 minutos, esses 20 mols que foi adicionado, né, nesse recipiente, ele é totalmente consumido. Então, o que acontece? Qual que é a proporção? Se inicialmente foram adicionados 20, na reação, lembrando que é proporcional, é 2 para 1 para 3. Então, esse 2 para chegar a 20, por quanto que eu multipliquei esse 2? A quantidade de mol correspondente. Multipliquei por 10. Então, 2 vezes 10 eu cheguei nesse 20 mol. Certo? Então, esse 10, já que é proporcional, tem que multiplicar por todos os produtos também. Aqui eu tenho 1. Então, lembrando que é 10. 1 vezes 10, 10 mol. Aqui é 3. Lembrando que o multiplicador comum na reação é 10 agora. Então, 3 vezes 10, 30. Então, a proporção vai ser 20 para 10 para 30. Está preenchido e está respondido a primeira questão aqui da tabela. No final, no tempo 100 minutos, o que aconteceu? Por que aqui na tabela de vocês está zero aqui? Lembra que no exercício está falando que após 100 minutos a decomposição foi completa, ou seja, a quantidade de amônia foi totalmente gasta. Então chegou nesse valor zero. E no tempo 100 para os produtos formados, qual foi a quantidade de cada um deles? Então, lembrando, nós já até fizemos o cálculo aqui em cima, que após esse tempo foi formado 10 mol do N2 e 30 mol do H2, como está colocado aqui. Então, essa parte rosa da tabela vocês precisam preencher então, na apostila de vocês aí como resposta. Então, já fizemos aqui. E se fosse perguntado a velocidade média do consumo do NH3, por exemplo? NH3, da amônia, como que eu vou fazer? Lembrando que para calcular a velocidade do NH3, eu tenho que achar a quantidade de NH3, né, a variação, dividido pela variação de tempo. Então, como que nós vamos fazer? Após 30 minutos, qual que vai ser a relação da velocidade média? Nós vamos pegar os 20 mols que foram colocados inicialmente no recipiente e vamos dividir pelos 100 minutos, que foi o tempo gasto, né, foi o tempo total necessário para consumir totalmente essa amônia, que foi os 20 mols. Aí eu dividindo 20 pelo 100, vai me dar uma velocidade média de 0,2 mol por minuto. Ou seja, a cada minuto foram consumidos 0,2 mol dessa substância, que no caso desse exercício é a amônia. Entendido? Continuemos então. Para a gente calcular a velocidade média de formação do N2, o que nós vamos ter que fazer? Então, já a quantidade de NO2 dividida pela variação de tempo, é a mesma coisa. Vamos voltar aqui. Qual que é a quantidade de mols, né, do N2 que foi formado? 10. Quantidade de tempo, sempre vai ser a mesma coisa, 100. Então, 10 dividido por 100. Então, 10 mol dividido por 100 minutos, a gente vai ter 0,1 mol por minuto. Ou seja, cada minuto foi consumido de N2 0,1 mol. Combinado? E, finalmente, para o H2 a mesma coisa, que é a velocidade média de formação, que é um produto formado. Qual foi a quantidade de H2 que foi formado na reação dada para vocês? 30 mol. Ok? Nós vamos pegar esse 30 mol e dividir pelos tempos que foi gasto, né, nessa reação para consumo total da amônia. Então, 30 mol dividido por 100 vai me dar uma relação de 0,3 mol por minuto. E, como os anteriores, significa o quê?
que a cada minuto foram formados 0,3 mol de H2. Combinado? Então o raciocínio é o mesmo. Lembrando só que nós temos um produto e nós temos um reagente. O produto é o que é formado, o reagente é o que está sendo consumido na minha reação química. Muito bem. E agora o último exercício da apostila aí. A solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, é comercializada em farmácias com o nome de água oxigenada. Pelo efeito antisséptico dessa solução, ela geralmente é usada para desinfestar ferimentos leves. Então, aqui a gente tem um produto comercial, a fórmula, né, do seu produto, que é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. E ele fala assim: a tabela a seguir mostra a variação da quantidade de peróxido de hidrogênio em função do tempo e sua decomposição durante um estudo realizado na indústria farmacêutica. Então, tem aqui a quantidade de mols do H2O2, então 8, 4, 2, 1. Então, a gente percebe que vai sendo gasto, né, à medida que o tempo vai passando. Então, nos tempos 0 eu tenho 8 mols, no tempo 10, 4, no tempo 22, no tempo 30, 1 mol. Vai sendo consumido. Né? Então, a equação química desse processo, dessa reação é essa, né? H2O2 formando água e oxigênio, gás oxigênio. 10. Para os 10 primeiros minutos da reação, calcule a velocidade de decomposição do peróxido expressa em mol por minuto. Então ele pede nos 10 primeiros minutos. Então onde que estão os 10 minutos aqui na minha tabela? Olha aqui, 10 minutos. Então qual que era a quantidade de mol quando o tempo estava em 10 minutos? 4. Então é muito simples eu fazer isso. Eu vou pegar aquela fórmula, né, de velocidade, que é dividir a quantidade de mols dividido pela variação de tempo. Então, se eu tenho 4 mols em 10 minutos, eu vou fazer o quê? Dividir esse 4 mol pelos 10 minutos e vou achar então a velocidade, né, dessa reação do H2O2. Muito bem. 4 dividido por 10 vai me dar 0,4 mol por minuto. Ou seja, a cada minuto que se passa é consumido 0,4 mol do peróxido de hidrogênio. Combinado? Vamos fazer a letra B agora. A letra B diz assim: complete o gráfico a seguir indicando a quantidade de todos os participantes da reação química. Essa parte que está em rosa já é a resposta do exercício, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês como que a gente chegou nesses gráficos aqui, né? A gente tem três moléculas aí. Nós temos um reagente e 2 produtos, né, nessa reação. Então, o reagente é o H2O2 e os produtos é água e oxigênio. Muito bem, isso aqui já foi dado no exercício. Lembra que também no exercício foi dada essa tabela para vocês, né? A quantidade de mols do H2O2 ao longo do tempo. O que eu fiz aqui nessa tabela abaixo? Eu estou tentando encontrar os pontos de x e y para traçar no meu gráfico aqui. Então eu transferi essas informações aqui para a minha tabela. O H2O2 é quem gasta, ou seja, quem gasta é o reagente. E aqui nós temos os produtos que são formados. Muito bem, então no tempo 0 eu tinha 8 mols, no tempo 10 eu tenho 4, no tempo 20 eu tenho 2 e no tempo 30 eu tenho 1 mol. Muito bem, aí eu coloquei os tempos. E aí qual que é a quantidade de mols que é formado nesses mesmos tempos, né? 0, 10, 20, 30. Então fiz a correspondência aqui, ó, H2O2. Lembrando que o H2O ele é a mesma proporção do H2O. É 2 mols desse para 2 desse para 1 mol de oxigênio, certo? Então, a diferença desse para esse, embora eles sejam proporcionais, esse está sendo consumido e esse está sendo formado, certo? Então, o que nós vamos fazer? Se no tempo 0 o H2O2 tinha 8 mol, o H2O2 nesse tempo estava começando, então ele não existia ainda produto, então por isso é 0. Começou o tempo correr, começa a formar, certo? Então no tempo 10, qual que vai ser a quantidade de mol formada? A gente vai ter que observar o de cima, já que eles são proporcionais. Ó, de 8 passou-se para 4, foram consumidos 4 mols. Se aqui foram consumidos 4 mols, aqui vai ser o inverso, vai ser formado 4 mols, já que aqui é um produto. Então, qual que é a diferença entre 8 e 4? São 4 mols. Então, enquanto aqui foram consumidos 4 mols, aqui formou-se 4 mols. Beleza?
a mesma coisa. Aqui no H2O2 foram consumidos 2 mols, então aqui vai ser formado 2 mols. Então 4 mais 2 passa a ser 6. E finalmente no tempo 30, de 20 para 30, o H2O2 consumiu 1 mol. Aqui vai ser o inverso, né? Aqui vai ser produzido 1 mol. Então 6 mais 1, 7. E para que eu estou fazendo essa tabela? Eu estou encontrando os pontos, né, para fazer o meu gráfico aqui, nos eixos x e y. Muito bem. E o O2? O O2, ó, ele é um produto e ele é metade do valor do H2O2 em termos de mol. Aqui é 2, aqui é 1, certo? Então, no tempo zero, lembrando que ele é um produto, então no tempo zero, a quantidade de mol é zero. É semelhante ao que acontece com o H2O, então 0 e 0. No tempo 10, se o H2O formou 4, e lembrando que a proporção dele é a metade do H2O, que é o que a gente acabou de fazer, então qual que é a metade de 4? 2. Então aqui é só pensar que vai ser a metade, a quantidade de mols do O2 em relação ao H2O. 6, qual que é a metade de 6? 3. E a metade de 7? 3,5. Então, achei as correspondências da quantidade de mols do O2. Muito bem. Para que essa tabela é importante? Porque ela vai me dar a correspondência aqui no gráfico do eixo x e do eixo y. Muito bem. O eixo x ele vai corresponder o tempo em minutos e aqui a quantidade de mols, que foi o que a gente acabou de calcular aqui para todos esses pontos. Como vai ficar a resposta aqui? Ó? Vejam aqui o primeiro gráfico que foi feito, que é o H2O2, que é o nosso reagente, ó. Tempo 0, quantidade de mol 8. Tempo 10, quantidade de mol 4. Tempo 20, quantidade de mol 2. E tempo 30, quantidade de mol 1. Perfeito? Então eu estou fazendo a correspondência entre x e y. E aí eu ligando os pontos, eu vou chegar nesse gráfico, que é o gráfico de reagente, que é o de consumo. E a mesma coisa a gente vai fazer agora, mas com os produtos. Então vamos lá. No tempo zero do H2O, a quantidade de mol formada é zero, não tem, né? Começou a reação naquele momento. No tempo 10 eu vou ter 4, no tempo 20 eu vou ter 6 e no tempo 30 eu vou ter formação de 7. Está aqui. E por último, a mesma coisa o O2. Tempo 0, 0. Tempo 10 eu vou ter 2. Tempo 20 eu vou ter a formação de 3. E tempo 30, 3,5. Entenderam então a importância de fazer essa tabela? Eu preciso saber esses pontos, né? Ou seja, a quantidade de mol de cada um das moléculas envolvidas nessa reação, para depois então traçar os pontos aqui no meu gráfico. E aí eu tenho, finalizando tudo, nessa reação, o H2O2, que é o reagente que vai sendo consumido ao longo do tempo, e eu tenho a formação de 2 produtos, que é o H2O2 e o O2, que então vai aumentando sua quantidade de mol à medida que o tempo vai sendo passado. Nada? Eu acho que é isso, pessoal. Eu fiz todos os exercícios aí da apostila de vocês. Essa aula eu considero uma aula até tranquila, acho que vocês vão conseguir responder as questões aí do maestro tranquilamente. Mas lembrando que eu estou sempre à disposição, vocês podem estar me perguntando e vamos fazendo aí os exercícios. Boa sorte, bons estudos e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço a todos aí.